Fomos. Então, eu estava aqui conversando com meu amigo jornalista, o Rodrigo Nunes, e dizendo para ele, amigo, é informal, informalíssimo, é o papo vanguarda, vamos bater papo, conversa fiada. Mas essa daqui não é exatamente fiada, não. É só o ritmo que é de conversa fiada. Porque tem muita coisa séria acerca deste livro aqui, olha só. Operação Marins. Rodrigo, como eu disse já, jornalista, já trabalhou como guia de turismo e também como secretário de turismo de Piquete. Piquete, município conhecido como a Cidade Paisagem. Isso. Como é que você está? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem? Estou sentindo você com a mão meio fria? Um pouco nervoso? Nervoso. Não fique nervoso não, porque nervoso fiquei eu lendo o seu livro. Vamos falar logo do que se trata o livro? Vamos ao assunto. Então vamos lá, o que se trata esse livro que me deixou tão nervoso, tão agoniado? O livro traz a história do Marco Aurélio, o escoteiro que desapareceu no Pico dos Marins há 23 anos. Um caso que não foi solucionado pela justiça, foi arquivado há 15 anos e mobilizou muitas pessoas em torno do resgate, da busca desse escoteiro no Pico dos Marins. E vocês aí em casa devem se perguntar, Vinícius Valverde, onde está o Pico dos Marins? Renatinho, meu cinegrafista fidelíssimo, vai tentar mostrar o pico que agora está escondido pelas nuvens. Ali vocês podem ver as nuvens ocultando um pico que tem quanto de altura? 2.422, é o segundo maior do estado de São Paulo. 2.422. Quais são as maiores dificuldades para se enfrentar um pico como esse, já que eu estou diante de um guia de turismo? Pois é, o grau de dificuldade é médio. Não necessita de equipamento, não se faz alpinismo, não há ângulos de 90 graus para se subir. Costumamos dizer que é uma escalaminhada, uma mistura de caminhada com escalada, não é? E pessoas de idades diferentes, faixas etárias diversas, costumam participar da excursão ao Pico dos Marins, sem tanta dificuldade assim. Essas pessoas que frequentam, é bom deixar claro também que é importante ter um guia profissional, responsável pela equipe, porque hoje há muitos aventureiros, Vinícius, muitos excursionistas que acham que por não ter tanta dificuldade, encaram a parada sem se preocupar com a trilha, com o caminho ou com o guia. A melhor época de se subir os marins realmente é o inverno, porque nós temos aqui um inverno seco, né? Não chove muito, o que já no verão as complicações são piores. Se pegar uma tempestade lá, 2.422, é vento de 100 km por hora. Você está brincando? Justamente. Bom, aí a coisa complica. E 2007 é o ano do centenário de comemoração do escotismo, né? 1907, fundado na Inglaterra, escotismo ou escoteirismo, sim, né? Que é essa maneira formal ou uma maneira diferente de educação, respeitando a hierarquia, respeitando benfeitorias sociais, edificação do espírito, tudo mais que os escoteiros são tão bacanas, a gente conhece muito. E esse livro Operação Marins trata justamente, como o Rodrigo já falou, desse sumiço, desse desaparecimento de um escoteiro em 1985. E o que nos chama a atenção é o fato de, depois de 23 anos, não haver solução para o mistério. sim. Né? O Pico dos Marins, aqui atrás hoje, está... Eu estou muito impressionado com a leitura do livro, então, assim, ele está ali fazendo sombra. Tá? Eu estou nervoso com ele, assim. E mesmo sendo molinho, como você falou, de subir, de fazer uma escalaminhada, tudo mais, eu estou muito assustado. Vamos falar sobre os mistérios que envolvem. Você falou de muitas pessoas que vieram para o resgate, ou para a tentativa de resgate. Isso. Mais ou menos quantas pessoas? Foram 300 pessoas, entre civis, militares e voluntários. Houve uma mobilização por parte do Ivo Simon, pai do Marco Aurélio, jornalista, residente de São Paulo. E o seu Ivo conseguiu, através da imprensa, mobilizar as Forças Armadas. Então teve a participação do 5º BIL, que é o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, com 180 soldados. O COI também, que é o Comando de Operações Especiais de São Paulo, veio com 18 homens. E o COI geralmente entra nas operações para não perder. Nesta operação, o COI acabou perdendo
Os alpinistas de Agulhas Negras, vieram 6 alpinistas de Agulhas Negras para descer caverna, toca, buraco, para ver se encontrava alguma pista, algum vestígio do garoto. Além, é claro, dos helicópteros que foram mandados pela base aérea de Guaratinguetá e um avião para fotografar toda a região, mandado também pelo governador da época, então Franco Montoro. Quer dizer, então vamos fazer aqui um raciocínio rápido. Se o menino tivesse morrido de fato, caído alguma coisa, a varredura que foi feita não teria como não encontrar pelo menos vestígios dele. Justamente. Foi um pente fino muito bem feito. Com mateiros, inclusive, com vasta experiência. Sim, sim, com cordas, com cinto, com mosquetões, dormiam na serra. Quantos dias eles ficaram aqui? Exatos 28 dias. Então, 28 dias em 1985, atrás de um escoteiro, que também não era um bobinho, né? Não, menino de 15 anos, 15 que estava passando pelo ritual de sênior. Tinha experiência em escotismo, já estava passando a sênior dentro do escotismo. Era um garoto que já tinha feito um curso de sobrevivência na selva, sabia lidar com a região de mato. E para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar agora em insert uma publicação de uma revista que elegeu entre os 10 maiores desaparecimentos do mundo, entre as histórias de aventura em que houve desaparecimento, dentre as 10, em terceiro lugar, eu fico até arrepiado, em terceiro lugar está essa história do sumiço do Marco Aurélio aqui em Piquete. Uma região linda para ser conhecida, para ser visitada. O turismo aqui pode vir, que só o caminho para essa fazenda onde a gente está hoje valeu muito a pena, tem cachoeiras, tem quedas d'água, uma mata, uma coisa exuberante, estava bonito. Mas assim, a história do Marco Aurélio e o que aconteceu depois, os desdobramentos, principalmente familiares, do seu Ivo, da dona Neuma, que é a mãe dele, dos irmãos. Ele tem um irmão gêmeo, o Marco Antônio. Marco Antônio, isso. Vamos falar especificamente do momento do desaparecimento do Marco Aurélio. É verdade que ele se dispôs a ir à frente, atrás de um socorro para um amigo que tinha se machucado. Sim. E sumiu atrás de uma pedra? Olha, essa história, a versão é contada pelos escoteiros que estavam junto com o Marco Aurélio. Houve sim um acidente na perna do garoto Oswaldo. Deu uma luxação no joelho dele, impossibilitou então a caminhada, a continuação a caminhada ao Pico dos Marins. Então, o chefe da excursão, Juan Bernabeu, liderava um grupo de 5 elementos, decidiu que improvisariam uma maca para transportar o garoto Oswaldo, retornando para o acampamento, porque daí eles fariam o socorro para o acidentado e haveria a interrupção da excursão. Chegando a preparar a maca, na descida o Marco Aurélio, que tinha mais experiência dentre os outros no escotismo, tinha sido eleito monitor. O monitor solicita ao chefe a descida na frente do grupo, que ele pudesse se separar para que o caminho fosse sendo aberto para que os companheiros passassem carregando a maca, transportando a maca. E a separação é um erro básico, a primeira infração que o chefe comete. Porque isso não se separa, não se deixa ninguém sozinho. Ah, não, a paisana e sozinho, não se deixa. Isso é regra não só do escotismo, mas é regra do militarismo também. Não se deixa um companheiro sozinho, sempre em dupla. E a primeira infração do chefe foi essa, permitir que ele se afastasse sozinho. Então, nesse afastamento dele do grupo, né, uns 15 minutos, ele recebe um giz da mão do chefe para que ele faça sinal de trilha. Então, nas pedras, ele ia marcando o número 240. Que é o número do grupo? Do grupo olivetano. Nesta descida, ele passou por 3 pedras onde fez o sinal. Os companheiros, quando chegam na terceira pedra, havia uma bifurcação. Trilha para a esquerda, trilha para a direita. O Marco Aurélio havia tomado a trilha da esquerda. Eles perceberam isso. Só que havia uma fenda, um vão nessa pedra, onde não dava para passar com a maca, com o machucado. Então, nesse instante, o chefe comete também a segunda infração, reconhecida por todos. Ele decide tomar a trilha da direita, por conta. Os garotos interpelam ele, mas o Marco Aurélio pegou a trilha da esquerda. Ele falou, a gente se cruza na frente. A gente se cruza na frente, para não demonstrar para os garotos que o chefe também estava perdido. Ele não queria demonstrar para os meninos que ele também já não conhecia mais o caminho, já não sabia onde estava pisando. Tanto que, tomando a trilha da direita, eles só foram chegar no acampamento às 5h30 da manhã do dia seguinte. 6 horas depois. 6 horas depois. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aqui no Papo Vanguarda. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre
eventos extraordinários, fantásticos, ainda sobre o desaparecimento. Estamos de volta com o nosso Papo Vanguarda. Nós continuamos aqui em Piquete, onde falamos com o jornalista Rodrigo Nunes, que é escritor do livro Operação Marins. Nós estamos aqui em Piquete justamente porque aqui fica o Pico dos Marins, que está ali devidamente encoberto devido ao adiantado da hora. Foi bonita essa frase, hein? Devido ao adiantado da hora. Mas enfim, devido também à altura. São 422 metros. O segundo maior pico do estado de São Paulo. Perde para qual? Para Pedra da Mina, que fica entre Queluz e Lavrinhas. Pedra da Mina tem 2.790. Vamos dar uma caminhadinha mais perto do nosso pico? Olha só, vamos ficar aqui. Rodrigo, vem aqui descer do meu lado, por favor. Eu tinha pensado a gente falar sobre algumas coisas extraordinárias, porque o desaparecimento de uma pessoa, para quem nunca fez uma caminhada, nunca fez uma escalada, uma trilha, o desaparecimento de alguém ficar perdido, tem gente que se perde no shopping center? Sim. Então, a priori, pode parecer uma coisa assim, não é tão estranha. Sim. Não é estranho desaparecer. Complicado é não achar. Isso. Nem vestígio. E, além disso, tem também a questão dos mistérios que envolvem esse desaparecimento. Um deles é aquele da luz. Explica pra gente. Isso, o mistério da luz. Está no 2º capítulo do livro, né? Está, inclusive, no inquérito policial, porque foi depoimento das pessoas, que na segunda noite de buscas, eles já estavam se preparando para suas acomodações, porque naquela noite não havia, naquele dia, eles não tinham tido êxito na busca, e ouviram, de repente, os garotos de 15 anos que estavam com o Marco Aurélio, mais o chefe, mais algumas outras pessoas presentes, ouviram primeiro um grito da mata. Deste grito, logo em seguida, partiu o som de um apito. O Marco Aurélio usava um apito. Escoteiro usa apito. Por que escoteiro usa apito? Para se localizar por meio do som. O Marco Aurélio estava usando um apito. Neste momento do apito, todos saíram para fora do casebre, que era a casa onde o seu Afonso, que era o guia local, morava, né? E eles saem todos em direção à mata, olham e de repente se deparam com um instante de luzes azuis que se acenderam e se apagaram por 3 vezes. De repente o chefe Juan, com o apito dele também, sai em direção à mata, apitando, solicitando um retorno, e não houve retorno daquele apito. Atribui-se esse momento à abdução de Marco Aurélio, que os alienígenas então, naquele momento rápido, o levaram. Os ufólogos, inclusive, eu entrevistei alguns ufólogos para constar esta possibilidade no livro. Os ufólogos dizem que realmente Marco Aurélio foi abduzido. Mas a abdução, a pessoa é devolvida, né? Eles não ficam com a pessoa. Ele poderia ter sido devorado? Essa possibilidade é remota, porque existe sim, existe a jaguatirica, que é um gato do mato, um felino de pequeno porte. Não ia comer um moleque de 15 anos. E mesmo que tivesse atacado o garoto, vestígios ficariam, porque osso, sangue, roupa rasgada, alguma coisa se encontraria do garoto. Lobo-guará não ataca? Não ataca. E também, a altitude em que o Marco Aurélio estava, no momento em que ele se perde, não há vegetação, não há árvores frutíferas, ou seja, não há também cadeia alimentar para atração de felinos a determinada altitude. Então, por isso, é descartada logo essa possibilidade de ele ter sido atacado por algum animal. O chefe, o Juan Bernabeu, ele foi acusado de ter cometido algumas infrações, alguns erros, como, por exemplo, ter separado o grupo, ter deixado o menino ir sozinho à frente, não ter tomado a mesma trilha que o menino, mesmo o menino tendo marcado a trilha. Sim. O menino foi para um lado, ele foi para outro com um grupo, então ele estava perdido, fez um monte de besteira. Mas ele chegou também a ser acusado até de atos homossexuais. Sim. E que ele teria, então, até por vergonha, para esconder esse crime de pedofilia, né? Ele teria matado o menino. E aí? Essa possibilidade é dita por um dos escoteiros. Ela surgiu a partir do depoimento do escoteiro Oswaldo, o mesmo que machuca a perna e que é transportado por uma maca. Ele, no interrogatório policial, ele disse que numa das noites, porque antes da subida ao Pico dos Marins, eles já estavam acampados na base.
Nesta noite, acampados na base, o Marco Aurélio teria saído da barraca para fazer xixi. E o Juan Bernabeu, que estava também na barraca, teria saído junto, atrás do Marco Aurélio. O Oswaldo até aí nada demais, porque o chefe tem que acompanhar um menino de 15 anos e fazer xixi na mata. Nada demais. Mas o garoto Oswaldo, que é o único que faz essa afirmação, ele afirma que eles ficaram uns 15 minutos fora da barraca, mais ou menos. E que quando retornaram para a barraca, Marco Aurélio estava com uma fisionomia muito esquisita. Dizia que estava com sono e o garoto Oswaldo percebeu um abatimento físico nele. Bom, este depoimento ele foi dado ao interrogatório e a polícia então já suspeitou de homossexualidade, porque se ele volta esquisito, se ele volta abatido, deduz-se então que o chefe Juan tentou molestá-lo e ele, recusando, ameaçou denunciá-lo, ameaçou delatá-lo. O Juan, vendo que ia sofrer com isso, a vaca ia para o brejo, e ele ia... ele se livrou do moleque. Ele se livrou do moleque, do corpo do garoto. Uma outra coisa interessante sobre essa história é que o Marco... Hipótese. Uma outra coisa, que aí na hipótese é interessante sobre esse caso, é que o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo univitelino, que é o Marco Antônio, que vocês verão fotos, que aí a gente pode até imaginar como estaria, ou como deve estar o Marco Aurélio, ou como pode estar o Marco Aurélio, né, se ainda estiver vivo. E essa relação com o Marco Antônio, e relação na família e tudo mais, sempre pareceu ser uma relação bacana, uma relação boa. Mas dizem que ele pode ter fugido também. Então, o relacionamento familiar do Marco Aurélio, pelo que eu apurei em 1 ano e 10 meses de investigação, era um relacionamento muito bom. Um garoto que era líder de escola, representante de classe. Fazia parte de movimentos católicos da igreja. Um garoto que estudava... Escoteiro, né? E tinha também um relacionamento melhor ainda com o seu irmão gêmeo. Tanto que até hoje o Marco Antônio não sente o Marco Aurélio morto, ele sente o irmão vivo. Aí, pelos estudos da psicologia, disse que irmãos gêmeos têm uma ligação muito forte um com o outro. Além disso, desculpa te interromper, mas você falou agora de sentir. Alguns sensitivos, alguns videntes paranormais foram chamados e também atestam unanimemente que o Marco Aurélio não morreu. Sim, muitos videntes apareceram, oportunistas e não oportunistas, né? Alguns dignos de crédito. O que é interessante é que dentre os oportunistas e não oportunistas, todos foram unânimes em dizer que o Marco Aurélio não está morto. Disseram que ele está vivo. Uma das autoridades respeitadas no Brasil, Chico Xavier, foi consultada pela família. A mãe foi, pediu para que fizesse uma sessão especial para contatos com o Marco Aurélio. O Chico Xavier, no final da sessão, deu um abraço na mãe e disse a ela: a senhora vai me desculpar, mas eu só consigo contato com os desencarnados, o seu filho não está entre os mortos. É de arrepiar. Aí, agora, o que, além de tudo isso que a gente está falando, e que eu não quero contar todo o livro, o que te levou a um segundo livro, também baseado em depoimentos? Depois da publicação do primeiro, que tem muitas revelações, as pessoas que participaram do caso perderam a timidez de falar. Muitas coisas que presenciaram, porque até viram que muita coisa já está escancarada no primeiro. E na tentativa de contribuir, me procuraram para dar novos depoimentos, e são depoimentos que a procedência, dignos de credibilidade, não é? E então, a partir daí, eu dei continuidade ao caso, porque é a parte 2 da história que não encerra no primeiro livro. O primeiro livro apresenta as versões e as hipóteses e deixa a conclusão para o leitor. Eu, o autor, não conduzo o leitor a uma conclusão. O segundo livro, eu já conduzirei o leitor a um desfecho. E gostaria de afirmar que não apelarei para a ficção. E esse livro vai contar com a revisão de Caco Barcelos. Isso. O Caco Barcelos, inclusive, nesse aqui na contracapa, está dizendo, está fazendo elogio ao seu ímpeto investigativo, a sua qualidade como jornalista. Quero, desde já, agradecer à família, principalmente através do Rodrigo. Te parabenizo também pelo trabalho. Picos Marins, eu não vou aí de jeito nenhum.
E espero que você tenha sucesso no segundo livro, no segundo volume. Envia pra gente conversar e as pessoas da nossa região poderem saber um pouco mais de Piquete, um pouco mais dessa história. Eu quero agradecer, Vinícius, pela participação no Papo Vanguarda, é sempre um prazer. E tem mais um mistério sobre o Pico dos Marins, o filho do seu Afonso. Sim.